Seja muito bem-vinda a essa live especial de primavera com esse convidado especialíssimo, Silvério Pessoa. Nós estamos hoje saindo do casulo, ou seja, o inverno, ele traz essa simbologia de nós entrarmos nas nossas profundezas, entrarmos no nosso casulo. E esse ano de 2020, especialmente mais do que qualquer ano, nós de verdade entramos no nosso casulo. E agora, esse momento da primavera, que é esse momento, digamos assim, simbológico, né? Porque é o símbolo, não é necessariamente o sol ou a luz lá fora, porque o equinócio, ele tem a ver com isso, né? O equinócio, ele tem a ver com luz. Quando a gente está no solstício de inverno, nós temos o nosso momento mais escuro do ano. E no solstício de verão, o momento mais luminoso do ano. E a primavera é quando dia e noite estão iguais, né? Esse equinócio. E a partir de hoje, cada dia a gente vai ter mais luz do que sombra no nosso dia. E essa dança, digamos assim, de luz e sombra, ela interfere na nossa biologia, nos nossos hormônios, no nosso humor, interfere em nós, né? Então, quando a gente abre e a gente se abre para a primavera, a gente se abre também para a nossa luz interna. E Silvério é uma pessoa muito especial para falar sobre isso, porque ele tem essa amplitude, né? E de estar aí sendo esse cientista das religiões, da espiritualidade, mas também da arte. Então a gente vai falar aqui hoje sobre esse desabrochar da arte dentro da gente e como que isso tem a ver com o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento pessoal. E eu dou muito boas-vindas a vocês que entraram aqui. Seja bem-vindo, Janilson, Marlúcia, Helenita, Marcos, Amanda. Bem-vindos aqui e eu vou chamar então agora o Silvério para a gente começar a conversar. Vamos agora entrar. Oi, Silvério. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que tá o áudio? Tá dando para ouvir bem? Tá legal, tá tranquilo. E o meu também? Tá ótimo, tá excelente. Joia. Tudo bem. Bom dia, turma. Boa primavera. Estamos aqui nessa manhã maravilhosa. Vocês que estão entrando e aqueles que vão ver nossa gravação posteriormente, que vai ficar aqui. Vai ser uma conversa muito boa. Isso. É uma honra, uma alegria, um prazer, Silvério, trazer você aqui nessa live das 7h07 da manhã. Normalmente a gente está aqui com o projeto 3 em 1, que é o projeto Realize 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E eu lembro que da outra vez que a gente conversou sobre isso um pouco, né? Sobre essa coisa do realizar. Verdade. E eu quero pedir para você iniciar contando uma das artes, né? A gente vai falar aqui sobre arte hoje. Vou pedir logo mais para você trazer os conceitos aí de arte. Mas uma das artes sua é contar história. E contar e contar a sua própria história, né? Eu acho muito legal. Então eu queria que você contasse um pouco. Vamos supor assim, como é que você chegou nisso, né? Sendo que você é hoje artista, cientista de religião, professor, pedagogo. Como é que você chegou nisso? Então, Dani, meu caminho é um caminho com uma forte base hereditária, não é? DNA mesmo, de família, e principalmente essa magia, essa mística de onde eu venho, né? Eu sou oriundo da zona da Mata Norte de Pernambuco, que tem toda um ambiente, não é? Diferente da urbanidade, poderia assim dizer. Eu venho do canavial, da cultura do canavial. Então, como artista, eu sofri, né? Fui impactado por uma herança natural de família. Mamãe foi professora de acordeon, inclusive era o que ajudava muito a família pobre. Mamãe dava aulas particulares de acordeon e tudo mais. E minha avó foi cantora de rádio. Ela cantou aqui
na PRA8, Rádio Clube de Pernambuco, nos programas de rádio, na época que a rádio tinha todo esse potencial, né, expositivo, né, existia radionovela, existia programa de auditório, tudo na rádio, ali praticamente, né, antes da televisão. A rádio era um grande propulsor de comunicação, de estética, de linguagens artísticas, né? Então, a radiodramaturgia, nós ouvíamos novela, não assistíamos novela. Então, esses dois pontos, minha avó, como cantora de rádio, fazia uns saraus aqui na Zona Sul, recebia convidados, me chamava para cantar, eu pequenininho. Então, foi uma fluência natural. Em Carpina, também, agora como professor, como pedagogo, mamãe dava aula de reforço em casa. Então, mamãe recebia muitas garotas advindas do curso normal. Era chamada normalista, aquelas que eram curso normal. O curso normal eram para garotas, né, para moças que queriam ser professora, no liceu aqui, ginásio pernambucano. Mamãe dava aula de reforço. Eu via muito mamãe se debruçar sobre temas, sobre geografia, ou seja, toda essa incorporação natural. Então, como músico, como artista, essa forte influência de minha mãe e de minha avó, não é? E também de uma programação constante na rádio, né? Eu sou filho realmente da rádio. Em Carpina, no sítio de minha avó, nós não tínhamos acesso a praticamente, né, a parte urbana, era um sítio afastado da cidade, então não havia luz elétrica, não havia água encanada, então era cacimba, né, a gente chamava o poço a cacimba, era luz de candeeiro, então a contação de histórias, vovó reunia todos os dias, eu e minha irmã, 6 horas, ouvíamos a novena na rádio e contava histórias, as fábulas, aquela coisa dos mitos do canavial. E a rádio o tempo todo tocando Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Marinês, Trio Nordestino, né, as novenas, a religiosidade popular, o som dos mamulengos, a feira, né, o som da feira de Carpina, que todos sábados íamos lá. Então o som dos forrozeiros, dos cegos cantando na feira pedindo esmola, das missas dominicais. Ou seja, eu sou oriundo, né, desse caminho. Quando eu vim para a parte urbana aqui na cidade, segui meus estudos e optei naturalmente por educação. Fui fazer pedagogia e já tocando, já cantando, tudo mais. Realizei vários turnês. Meu mestrado e doutorado seria em educação, mas essa aproximação que eu tive com os estudos da espiritualidade, o estudo das religiosidades, me trouxe ou me magnetizou para fazer o mestrado e o doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, onde eu continuo como professor. Então é isso, assim, minha vida é uma caminhada muito com base na hereditariedade, na herança familiar, e também por essa abertura, né, que eu tive para os estudos, né, das espiritualidades. Ah, que lindo, eu adoro quando você conta essas histórias. E eu gostei também quando você trouxe esse momento, né, que as pessoas se sentavam para contar esses mitos aí. É, Que eu morei um período em Catende, eu lembro que tinha um pouco disso, realmente. E me conta uma coisa, eu tenho muita curiosidade de te perguntar, assim, uma vez quando a gente conversou, um dos primeiros projetos que surgiu para você sobre doutorado, né, que você tinha pensado em fazer sobre uma espiritualidade líquida, né? líquida. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, sobre essa ideia, porque assim, eu sinto que ela tem a ver com essa conexão com a arte, com a música, e como é que você sente isso? Tá, deixa eu pegar aqui só rapidinho. Tá. Pronto. Para chegar no doutorado, eu tenho, de fato, que passar pelo mestrado, né? E o Ah, meu mestrado ele foi feito nessa área aqui, essa bandeira aqui, né? É a bandeira occitana. Meu mestrado foi no sul da França.
eu, diante de tantas turnês, né, realizadas, 12 anos realizando turnês com base em Paris, principalmente lá na França, eu desenvolvi um trabalho de um estudo comparativo entre a religiosidade popular do sul da França com a religiosidade popular de Pernambuco, na área das manifestações culturais. Então, as novenas, as procissões, as peregrinações, os lugares sagrados, né? A Pernambuco tem muita coisa da água milagrosa, as fontes milagrosas, as águas que curam, né? Esse poder terapêutico, né, das águas, das fontes. E isso tem todo um histórico, né, cristão, principalmente advindo do cristianismo, o batismo. Né? Pré-cristão, você já tinha o Nilo lá no Egito como a fonte maior de vida, né? As enchentes, as secas do Nilo, que praticamente sedimentaram a civilização egípcia. Inclusive os contos, os mitos, né, que advêm dos oceanos, das águas, toda uma mitologia, inclusive africana também, né, com os orixás, os elementais. Toda essa religiosidade eu também descobri no sul da França. A mesma coisa, peregrinações, procissões, adorações, devoções. E realizei um estudo comparativo com a religiosidade de Pernambuco. Não consegui continuar esse foco da religiosidade popular, porque o mundo mudou, o euro subiu exorbitantemente, as bolsas foram cortadas e eu não consegui dar continuidade ao doutorado no sul da França. Então, a Universidade Católica inaugurou, né, fez uma grande estreia com a CAPES do doutorado em Ciências da Religião, e eu optei continuar com essa parte, pelo menos popular, e fui para a música, né? Uma música religiosa contemporânea. Então, que música é essa? Advinda de onde? Quais são esses agentes que realizam essa música, que produzem essa música? De qualquer forma, o mundo das artes contemporâneas e as religiosidades foram inseridas no mercado cultural, na produção cultural, não é? E, de início, a questão era descobrir, a partir das canções, uma espiritualidade líquida. O que seria essa espiritualidade líquida? Seria uma forma de busca, né? Buscar o sentido da vida, buscar o significado para você da vida, o que é a consciência, qual é o sentido, os caminhos, os rumos, né, que você vai encaminhando, né, o seu processo de existência e tal, porém sem vínculo religioso. Baseado no conceito de liquidez de Zygmunt Bauman, né, um polonês radicado na Inglaterra, faleceu faz uns 2 anos, autor de uma série, né, de metáforas para explicar o mundo contemporâneo, como o amor líquido, não é, a vida líquida, o tempo líquido, a modernidade líquida, coisas escorregadias, rápidas, ligeiras, fluidas, não é? E hoje é o que a gente está vendo no mundo, né? Tudo rápido, tudo fluido, tudo. Você não consegue pegar o sentimento, né? O sentimento é a distância, o sentimento pode ser virtual, a emoção pode ser virtual, tudo muito passageiro, muito diferente do tempo lá em Carpina, na Zona da Mata, né? Que o tempo passava como se fosse em câmera lenta. Hoje você está aqui quando vê, né? O velho termo, né? Falta tempo para fazer as coisas. Então, o início da tese seria essa. Bauman ainda não foi, talvez eu diria, contemplado, né, de forma unânime na academia, né? Então, a banca, né, analisou meu projeto e disse, olha, você precisa de teóricos mais sólidos e menos líquidos. E eu declinei a tese para uma música religiosa contemporânea, fazendo parte, né, sendo integrada no mercado cultural. Então, eu analisei 14 shows de um ápice da música religiosa contemporânea no campo católico cristão, que foi o padre Fábio de Mello, né? Estava minha tese faz 2 anos, vai fazer 2 anos ainda de defesa, muito novinha, mas que praticamente ele
seguia, né, uma ascensão do que eu chamei de artistas da fé, né, parafraseando inclusive um termo criado por meu professor co-orientador Péricles Andrade da Universidade Federal de Sergipe. Ele começou com o padre Marcelo Rossi, padre Zezinho, e eu continuei com o padre Fábio de Mello. Na realidade, a tese não é sobre ele, mas a parte da produção artística de um sacerdote explicar o mercado da música contemporânea. Então, minha tese de doutorado foi essa, e ancorada, não é, nessa espiritualidade livre, solta, não é, sem, na realidade, vínculos religiosos. Foi E isso. essa espiritualidade livre que você fala, líquida, né? É interessante porque quando você trouxe essa questão da água e como você viu, tanto na França como aqui, em vários mitos, em várias, né, essa presença da água, você trouxe também a questão da cura, né? Tipo assim, essa associação do que é sagrado ou do que é espiritual com algo que cura, que traz essa persistência na existência, né? Na vida, porque a cura Isso, seria a gente continuar vivendo, né? Como é que isso. você sente essa espiritualidade direta, eu diria assim, né? Sem necessariamente ter a religiosidade como intermédio, mas essa espiritualidade, como é que você diria que é isso? Veja só, Dani, os estudos em religião, que também não são unânimes, não é? É um terreno bem instável. Você explicar essas adesões e explicar esses sentimentos que a gente chama sentimentos religiosos. O que os artigos, os especialistas, né, comentam é que religiosidade o termo tem uma forte associação com as religiões. Então você teria uma religiosidade, que é um modo, né, de se relacionar com o mundo, com você, com o próximo, com o sentido da vida, vinculada, por exemplo, às grandes matrizes religiosas, por exemplo, a religião cristã. Então, religiosidade cristã. Você teria também uma religiosidade vinculada a uma outra cosmovisão, né? Como você vê o mundo, o sentido da vida, enfim, um novo olhar, né, sobre o mundo. Por exemplo, no Oriente, então você teria uma religiosidade oriental. E ali estaria o Oriente Médio, você teria a Índia, você teria o hinduísmo, você teria o budismo, etc. e tal. Você poderia também ter um vínculo com uma religiosidade judaica, não é? Ou seja, você estaria ali também vinculado ao mundo judaico ou judaico-cristão. Então, uma religiosidade, a própria etimologia da palavra, ela estaria ali vinculada a uma religião. No caso da espiritualidade, ela sempre existiu, não é? Ela é pré-religião, ela é pré-cristã, ela antecede. Porque desde os homens, né, das mulheres, dos seres, eu não gosto muito desse nome, primitivo, né? Mas, por exemplo, né, os primeiros seres, os primeiros, né, essa civilização primeira, chama das cavernas, né, mas existia também fora da caverna. Você vê a arqueologia, a paleontologia mexendo com as pinturas rupestres, onde já se interpreta, decodifica desenhos, pictografia, pictogravuras, vinculadas a cerimônias, né? Aí veja, cerimônias religiosas, ou seja, cerimônias que denotam, que demonstram que o homem já adorava o fogo, já tinha uma relação com o totem, com o totemismo, já tinha uma devoção com as águas, isso pré-cristianismo. Eu vou colocar o cristianismo como uma marca ocidental. Quando eu fiz minha pesquisa de mestrado no sul da França, eu visitei, né, uma das devoções é a devoção às águas. E, para minha curiosidade, muitas igrejas, muitas catedrais, por exemplo, de La Drèche, perto de Albi, muitos santuários sendo construídos milenares, centenários, né, de séculos e séculos, próximos a fontes. E as pessoas mais antigas das aldeias occitanas, e depois eu vou explicar por que Occitania, elas diziam, olha,
aqui passaram, né, comunidades antigas, pré-cristãs, que já adoravam a água. Então, a igreja, o templo, veio e se instalou aqui e como que aderiu, né, ou inseriu nas suas práticas e devoção à água, né, a devoção à água milagrosa, por exemplo. Eu pesquisei aqui na Zona Oeste, em Recife, uma água chamada água milagrosa. Teve um desastre de um avião monomotor e o impacto foi tão grande que uma fonte surgiu desse impacto, ali perto do Ibura, perto do bairro onde eu morei. E nesse avião estava um padre e uma freira. Então as pessoas que fizeram o resgate disseram, olha, brotou água, ou seja, milagre. Né? Eu acho essa criação popular muito rica. E as pessoas até hoje vão lá buscar água, dizendo que, por esse motivo, a água tinha fatores curativos, né? Como em Pau-d'Alho e como no sul da França. Ou seja, voltando, a espiritualidade ela tem um significado, né? Enfim, natural. O Bauman utilizou a liquidez para coisas voláteis, escorregadias, né? Que você não pegaria, que sai de um lugar vai para o outro. Né? A água é dessa forma, as marés, assim, né? A maré cheia, a maré alta, as ondas e tudo. A água ela não tem um ponto fixo, né? A não ser que você enclausure ela. Né? Mas ela é livre, ela é volátil. E a espiritualidade líquida seria uma espiritualidade sem necessariamente vínculos com religiosidade, sem vínculos religiosos. Ou seja, você estaria praticamente exercitando a volta ao natural, né? Ao que era natural da gente, como nas cavernas. Não é? Você vê aquela abertura eu sempre coloco isso para minhas turmas, a abertura de 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Né? Aqueles primeiros 15 minutos é de um significado, né? Como o ser começou a conhecer as coisas, a contemplar, a contemplação, né? Um modo de olhar, o que a gente chama hoje de cosmovisão. Né? Então a espiritualidade seria essa busca incessante, interior, do sentido de existir. Né? E aí você pode utilizar essa busca, né? esse ímpeto que todo ser humano tem, independente de classe social, né, de parar, contemplar e buscar um sentido da vida, necessariamente sem vinculações religiosas, ou exercer essa espiritualidade no interior de uma denominação religiosa. Não sei se deu para entender assim, mas Sim, sim. essa espiritualidade primitiva, vamos dizer assim, ou a primeira, né, a primeira espiritualidade, né, como seria esse olhar contemplativo em busca de dar um sentido para a existência. Sim, total. E eu gostaria de pegar esse fio, né? E trazer essa questão da arte, né? Porque essa questão que se sente, como você até falou em algum momento aí, esses sentimentos, né? Esses nossos sentimentos, desse encontro, né? Que a gente tem com o mundo e dessas coordenadas que a gente busca para navegar na existência, Isso. a arte, a arte surge também aí nesse tecido todo, né? Tanto como expressão do próprio sentir, como também um certo direcionamento, né? A arte ela vem como um impacto na nossa biologia mesmo, né? Na nossa mente, na forma como a gente vai construindo essa cosmovisão, tanto em sentimento, quanto em pensamento, quanto em atitude. A arte ela também dá uma impressão, né, no nosso ser que também direciona, né? E no tema da que a gente trouxe hoje, como é que você pessoalmente vê assim essa conexão da arte com esse aflorar interno, né? Desse se desenvolver, desse crescer, desse brotar, como se a gente fosse assim uma flor realmente desabrochando, porque eu percebo que a gente está num momento muito ímpar, né? Esse momento que a gente está vivendo agora,
todos nós, quando a gente conversa, nós estamos sentindo a transformação que está acontecendo no mundo. E eu acredito que, claro, se a gente está se sentindo transformar em todos os aspectos, a gente está se transformando também nas nossas cosmovisões, na nossa arte, no nosso desenvolvimento de quem que a gente é. E Isso. realmente esse inverno que a gente passou, a gente teve esse momento de olhar para dentro, né, assim, de forma forçada. E agora a gente está como se fosse assim, abrindo essa flor, né? E como é que você vê essa conexão assim da arte com os seres humanos desabrochando? Bacana. Essa associação que você iniciou, né, esse prefácio com essa relação que a gente tem com o tempo, né, me lembrou fortemente do módulo 1 de um curso de Ayurveda que eu estou fazendo com Alecrim Corrêa, lá de Garopaba, um cara super bacana, um monitor maravilhoso, um grande amigo. E ontem teve uma live dele com um médico, né? E é impressionante. O inverno, aí a minha experiência, né? O inverno sempre me trouxe introspecção natural, não é? Não aquela introspecção inflamada, não é? Mas uma introspecção de busca mesmo, de leitura, de estudo, de contemplação, de silêncio, não é? Aquela coisa de quando criança, o inverno não deixava a gente jogar bola de gude, não deixava a gente soltar pipa, não deixava a gente bater bola, não deixava a gente ir para a praia. Então o inverno trazia muito a gente para dentro de casa. Eu acho que a pandemia também teve esse significado, né? Por exemplo, a convivência, né? O grande desafio da convivência, né? Era como, tipo assim, é como se tivéssemos um grande inverno, né? Um inverno europeu de 6, 7 meses, né? Dentro da casa, cuidando da saúde, cuidando do próximo, cuidando do outro, mas também reaprendendo a conviver, né? Muitos comentários de muitos amigos meus de que não tinha tempo para os filhos, para ver o filho crescer. Poxa, eu vi meu filho em 4, 5 meses mudando, coisa que eu não tinha oportunidade, porque eu tinha que sair para trabalhar todo dia. E, ao mesmo tempo, a convivência de quem saía de manhã para trabalhar e voltava à noite, né? Necessidades econômicas natural da sociedade, e começou a conviver dentro de casa, em home office, com a pessoa que ele se relaciona, e isso também foi uma grande revelação, uma grande descoberta. Aí vem a primavera com esse bom dia, com essa janela aberta aqui, eu vendo já o horizonte, tudo, um sol entrando na sala, as plantas com colorido diferente, e a gente, como é que a gente, como é trazer isso para a gente, né? Para a gente se renovar, para a gente também frutificar, florescer, frutificar, como é regar isso no dia a dia, né? Como é alimentar esses momentos diferentes, né? Das estações, né? Para a gente, né? E como isso pode ser positivo para a gente, né? Essa coisa de recriar-se, reaprendizagem, né? Nesse contexto, a arte é e sempre foi necessária. O meu episódio 6 do meu podcast, que faz parte de um projeto chamado Educação, Arte e Consciência, está rolando. E educação, arte e consciência, depois a gente pode até conversar sobre isso. E nesse episódio eu analiso a competência 3 da BNCC, que é um documento enigmático chamado Base Nacional Comum Curricular, que é uma sugestão, não é? Um documento que demorou muito a ser emitido, é uma sugestão para as matrizes curriculares da educação no Brasil. E eles elencaram, sugeriram o desenvolvimento de 10 competências, 10 habilidades para os estudantes, para os jovens, para os aprendentes, né? E para mim, essa competência 3 mexe com 2 caminhos, né, possíveis, e que eu acho que isso tem muito a ver com formação docente. Uma é a questão da linguagem artística, ou das linguagens artísticas. Porque quando você fala arte, eu sempre penso em arte como um campo, né, no qual existem diversos outros campos. Por exemplo, a dramaturgia, o teatro, né, desde a Grécia até aqui, a música, né, a frequência, os sons, os tons, como você reage a um tom menor, como você reage a um tom maior, como você reage a uma frequência alta, a uma frequência baixa. E tem aí a musicologia, a musicoterapia, a etnomusicologia, né, mostrando isso. Hospitais que cada vez mais colocam música nos seus ambientes mais inusitados, como uma UTI, com uma musicazinha meditativa, baixinha, numa frequência que auxilia a recuperação. Isso tudo a ciência está
demonstrando, né? Então, você tem a culinária. A culinária transformou-se numa linguagem artística, né? Você organizar um prato, organizar uma comida, suas opções temáticas de dieta, né, de pratos, né? Independente de ser vegano, não vegano, vegetariano, não vegetariano, lacto-vegetariano, mas o cuidado da comida, isso para mim é uma ancestralidade. Mamãe, eu tive essa oportunidade, né, de minha mãe ter cuidado da gente, né? Mamãe optou não trabalhar para cuidar, como a gente fala aqui no Nordeste, né, cuidar dos filhos, né? Então, o café da manhã, eu me lembro assim, o cheiro do café, o cheiro do cuscuz, né? O cheiro das coisas cozinhando na cozinha, né? Do ovo frito, né? Aquele café forte de mamãe. Mas também eu me lembro do almoço, né? Ela preparando o feijão, ela preparando o arroz e tudo. E isso esse envolvimento emocional, é uma forma artística de você se relacionar com a culinária. Você tem a moda, o que você veste, como você veste, como é se vestir ou optar por uma cor na primavera, né? Como é optar por uma cor, qual é a cor que predomina em você no seu cotidiano no inverno? E no verão, como é? Qual é a tua relação com o nascente, com o poente? Então, a moda é uma linguagem artística. A dança, que é ancestral, que nas cavernas, né, nas pinturas rupestres, você já presencia as cerimônias com as danças, o fogo ali e as pessoas ao redor, o toré indígena, né, a dança dos orixás, os batuques nos terreiros africanos que foram, né, migrando aqui no processo de colonização no Brasil. Nós temos isso vivo até hoje nas religiões de terreiro, na Umbanda, no Candomblé, ou seja, a linguagem artística da dança. Então, tudo isso são formas, eu não gosto muito desse termo, mas, sei lá, ferramentas, vamos assim dizer, ou são, como, aqui eu vou utilizar meu teórico do doutorado, né, Pierre Bourdieu, né, que é o autor da Economia das Trocas Simbólicas, né, ele fala da teoria de campo, como eu disse. Então eu vejo assim, são campos, teias que se interconectam, que dialogam, não é? E que são favoráveis a uma autodescoberta. Através da música você pode se conhecer, lembrar algo que aconteceu, projetar algo, né, de mudança na sua vida. Com uma peça de teatro você pode se reconhecer, uma dramaturgia, um texto, o cinema, eu me esqueci de falar da linguagem do cinema, não é? Enfim, esses campos são favoráveis a essas aberturas que nós vamos, né, estimulando, e nisso você tem um autoconhecimento, né? Nisso você se reconhece, né? Por quê? Porque isso tem a ver com o que popularmente a gente chama do o gosto, o sabor, como você degusta, não é, um filme, a literatura, gente, ó, eu esquecendo, a linguagem artística da literatura, como você vai saboreando esses momentos, como isso ocupa, né, nessa falta de tempo, como é que a gente ocupa esse tempo, ou um tempo da gente, cedendo esse exercício, né, de vivenciar essas linguagens artísticas como processo de autoconhecimento, de entretenimento também, de diversão, mas principalmente nesse campo. Por isso que esse episódio, né, que eu comento, são essas linguagens artísticas tão necessárias na educação, e a questão cultural. Você não tem arte, você tem artes. E isso dependendo da cultura dos povos. Então, não há uma unicidade, nós somos plurais, nós somos diversos, nós somos coloridos, nós somos multicoloridos, multiculturais. Por quê? Porque existem povos diferentes. Então, eu acho que isso na escola é tão imprescindível, e eu acredito também que isso vem de formação, a necessidade de uma formação docente que leve o educador para reconhecer isso. As linguagens artísticas e o mundo, né, das culturas do mundo, né, a interculturalidade. Então, a arte é e sempre foi necessária. Bom, claro que o mercado, né, sempre transforma tudo em mercadoria, em consumo, e hoje também, sem sombra de dúvida, você tem um mercado das linguagens artísticas, que é um caminho sem volta, mas eu acho que a educação ela poderia fortalecer assim como você faz suas opções, não é? Como é que a gente ensina a um estudante fazer suas opções? O que é bom, o que não é bom, o que ele gosta, o que ele não gosta, são desafios da educação. E nesse contexto é fundamental a inserção das linguagens artísticas no currículo escolar.
É isso aí. Adorei você trazer essa palavra aprendente. É a primeira vez que eu escuto e eu acho que faz muito sentido. E eu acho que cada indivíduo, assim, por mais que a gente tenha acesso aos conceitos, né? O que é arte, o que é uma linguagem verbal ou não verbal, artística ou não artística, a gente tem acesso aos conceitos, mas cada indivíduo também tem o seu encontro direto com aquilo. E cada pessoa, porque, por exemplo, a culinária ou a moda, como você trouxe, né? Às vezes a gente entra em contato com uma culinária de uma forma bem automática, assim. Ah, isso aqui é só para eu comer. Mas a gente não enxerga ali uma arte. Mas, de repente, uma outra culinária, a gente tem algum encontro diferente, talvez com a pessoa que fez, com a forma que fez, com algum sentimento que evocou, que a gente percebe, né? Nossa, ali tem uma arte. E as nossas escolhas, a escolha que a gente faz quando a gente vai receber alguém, que tipo de guardanapo, que tipo de É, disposição dos objetos, que cor a gente vai usar, tudo isso a gente é. está comunicando algo que não é algo que a gente conecta com o neocórtex frontal, que é mais racional, mas a gente Uhum. impacta o nosso sistema límbico, o nosso sistema Límbico. mais emocional, né? E eu gosto de contar um trecho de um livro que é do Viktor Frankl, que foi um criador da logoterapia, né? Logoterapia, Que isso. foi para campo de concentração. Isso. E ele conta que lá eles viviam todas aquelas situações muito adversas. Ele, como psicólogo, observava no campo de concentração o comportamento das pessoas. E disse que alguns chegavam a não suportar realmente, né, a perecer, porque não aguentavam aquela situação. E os que prosperavam eram alguns que às vezes deixavam de comer, porque era aquele único horário que eles tinham para comer alguma coisa, para ir ver um pôr do sol, né? Ou então um outro grupo que fazia um teatro lá dentro, uns eram os atores, os outros assistiam, e eles abdicavam do horário da refeição, da comida física, para ter esse outro tipo de alimento, porque é um alimento também, que é um alimento que é necessário, são dois lados da moeda, né? Para a gente estar assim, cheio de vitalidade na vida, a gente precisa de uma nutrição física, mas também dessa nutrição espiritual, dessa nutrição. E a arte, ela nos nutre muito, né? Espiritualmente falando, de acordo com esse contato. E quando você traz essa questão da educação, eu acho interessante essa parte, não só do aprendente receber, né, informação, digamos assim, mas ele produzir, né? Como eu acho que essa é uma outra pergunta também, assim, como fazer com que esse aprendente encontre as suas formas de produção artística, de decisão, de escolha, né? Eu não sei se você acompanha o Elon Musk, sabe o Elon Musk? Não. O Elon Musk é o cara que é o CEO daquela empresa SpaceX, que envia foguete para o espaço, ele é fornecedor da NASA e ele também tem aquela empresa dos carros elétricos que é a Tesla, né? E ele e aí eu estava assistindo uma entrevista que perguntaram para ele assim: e como é que você, porque ele tem muitos filhos, ele parece que tem 9 filhos. E aí perguntaram para ele assim: e como que você educa seus filhos? Ele falou assim: eu construí uma escola, porque eu achei que o sistema de educação que É, tinha por aí é, não atendia. E é. aí perguntaram como que funciona essa escola. Então, é uma escola muito voltada, a escola que ele criou, muito voltada para isso, para encontrar qual é o talento, qual é a vocação de cada um, o que é que eles gostam e de tentar florescer nas pessoas, nos alunos, né, nos aprendentes, É. o melhor deles, né? É uma coisa bem diferente, assim, né? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui que você falando. Tá. Que eu acredito que esteja bem dentro desse universo que você. Ah, esse livro mesmo.
É isso Eu acho aí. que todas as respostas, na realidade não tem resposta, né? Não existe resposta, né? Existem caminhos de reflexão, de busca, está em oferecer às novas gerações o sentido das coisas. Eu vejo a educação como socialização dessas heranças, né? Dessa ancestralidade, né? Como eu disse a você, o cheiro da comida me lembra minha mãe, né? Que já se foi há 9 anos. Então, uma paisagem que eu vejo me remete, e aquilo tem todo um mundo interior também sendo reprocessado, não é? Eu gosto muito desse termo, essa constante reaprendizagem, não é? Então, eu acredito que a educação, eu vou colocar no Brasil, embora eu tenha tido experiências de vivências, né, de observar a educação em Portugal. Eu cheguei a Tóquio, né, passei uma semana em Tóquio, uma semana e pouca. Eu cheguei a Nova York, lá no Texas, fui no Canadá, fiquei hospedado em casa de professora de matemática. Bom, França, né, 12 anos indo à França, todo o meu mestrado lá. Indonésia, na Malásia. Então, eu chegava nesses lugares, eu gostava muito de procurar professores, eu perguntar aos voluntários dos festivais que eu ia tocar. Então, tem alguém aqui que trabalha com educação e trocava uma ideia, mas focando no Brasil, o que eu percebo, né, eu como professor há muitos anos também, é que os conteúdos precisam ter sentido para os alunos. Eles precisam ter sentidos também para a gente. Não é? O que é educar para a vida? Ou então, a gente educa para quê? A gente educa apenas para o mercado de trabalho, ou a gente educa também para, sendo uma boa pessoa, sendo um humano, você naturalmente seria um bom profissional. Como unir essas questões todas? Da vida como espaço de socialização, de convivência, de trabalho, de respeito, e o teu interior, o sentido que as coisas têm para você. Então, eu acho que a educação ela precisa ser reprocessada. Por isso que esse autor que você citou aí, esse empreendedor, esse investidor, ele abriu uma escola com novos formatos, né? E eu acho que a gente está num caminho. Por exemplo, Luiz Felipe Pondé é um filósofo pernambucano, acredito que trabalha na USP, eu tive aula com ele pela PUC do Rio Grande do Sul, num curso sobre moderna educação, metodologias ativas. E ele disse, um dos alunos perguntou, né, EAD, né, a aula em EAD, professor, o que é educação para o senhor? Ele disse, e eu achei esse conceito extremamente inquietante. Educação é tirar de dentro de você, já pelo educere, tirar de dentro, né, o humano que você é. Então, educação seria um processo de humanização e não apenas de profissionalização. Então, eu vejo os currículos, eu vejo o ensino médio, né, aqui já começaram os artigos, as reportagens de televisão, essa coisa toda, com a atenção dos alunos para o Enem desse ano, né, que foi adiado por causa da pandemia. Então, gente, a gente vai para a escola para quê? Qual é a função da educação? Então, e outra coisa, para nós educadores e educadores, quem é o educando? Como você vê seu educando? Seu educando é mais um número na caderneta? Como você vê ele? É uma pessoa? É um humano? Como se relacionar com ele? Como humanizar essa relação? Então, nesse contexto, eu percebo que o sentido da vida, o sentido, né, das suas decisões, o sentido das suas opções, essa, como eu falei, eu gosto muito desse nome, essa cosmovisão que a educação pode possibilitar para os aprendentes, né? E essa relação dialógica, né? Porque eu acho que um dos grandes avanços teóricos na educação foi o seguinte: não é o professor que ensina. Eu achei isso maravilhoso, gente. Não é? Esse peso, essa sobrecarga da, da, do, da aprendizagem bem-sucedida ou não no professor. Houve uma espécie de uma mudança de ângulo, né? E hoje nós percebemos que o estudante é protagonista da aprendizagem dele. O estudante tem uma autonomia para a aprendizagem dele.
Não adianta ele ter uma aula com Einstein ou com o cara da Microsoft, Bill Gates e tal, se ele não estiver aberto, disposto, motivado, estimulado, não é? Excitado, com prazer de aprender, ele não aprende. Então, Nossa. o grande sentido hoje é você não ensinar apenas conteúdo, mas é ensinar como a pessoa deve aprender. E nesse processo, tirar dele essa humanidade. Ailton Krenak, que é um líder indígena, participando de uma live com Marcelo Gleiser, né, que é um cientista que trabalha na NASA, ele olhou assim para a câmera e fez assim: o que é ser um humano? Eu achei isso inquietante. Ele não respondeu, ele para pensar. O que é ser? Não é assim, o que é ser humano, não. É o que é ser, existir, como um humano. E a gente para ver todo esse panorama do mundo, esses novos mapas geopolíticos, políticos, não é? Essas novas tendências, enfim, o que é ser um humano. E aí um antropólogo francês pediu para visitar a tribo dele e fazer o povo dele, o povo Krenak, e ele pediu para fazer uma reportagem, uma entrevista com a pessoa mais antiga da aldeia. Aí tinha uma índia, velhinha, né, idosa. Tal. Aí foi autorizado, levaram ele para a aldeia, um índio, né, monitor, chegou lá e disse: oh, o senhor espere aqui que ela está ali. Tá? Aí o cara parou e olhando e ela, de cabecinha baixa, sussurrando alguma coisa na frente de uma pedra. Ela diante de uma pedra. E o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando, o antropólogo, né, europeu logo, estou com horário, desejaria fazer a entrevista. E aí o índio disse: o senhor precisa ter calma, que ela está ali conversando. Aí, conversando com quem? Ele está conversando com a pedra. E o antropólogo disse: mas como assim conversando com a pedra? E o índio disse: exatamente, ela está conversando com uma pedra. Então, a partir do momento que você dá vida, isso não é animismo, não. Isso é uma forma de cosmovisão. Krenak diz: nós mudaríamos o mundo, né, a alfabetização ecológica tão pregada, né, criada por Fritjof Capra, se nós víssemos no rio um parente próximo. O rio é meu primo, ele pode ser meu tio também. Entende? Então, essa ancestralidade, esses conhecimentos diferentes, formam em nós um sentido para as coisas. Né? Qual é o sentido da vida? Como exatamente Viktor Frankl desenvolveu nesse trabalho dele. É o sentido das coisas. E mesmo que a gente olhasse para essa faceta da educação como isso, como um preparar para o mercado de trabalho ou um profissionalismo, mas que mercado de trabalho e que profissão, que Que a gente está profissão. num momento, É. a gente está num momento tão transformador disso, tantas profissões novas surgindo, tantas formas de se colocar e se criar e se co-criar dentro de um suposto mercado de trabalho que a gente não conhece ele ainda, ele está em plena transformação, né? Perfeito, Então, perfeito. a gente Perfeito. está realmente nessa É. liquidez em relação a isso E outra também. coisa, Dani, será que essa educação que ainda virtua no Brasil prepara esses novos seres para essa nova forma de trabalho? Porque me parece que o futuro é não ter emprego, ter atividade, é não ter profissões, é ter formas de se relacionar com esse mundo, entende? Então, será que essa educação... E outra coisa, será que essa família, né? Essa família... Porque, veja, é um encadeamento para uma educação nova, novos estudantes, novas formas de mentalidades e também novas famílias, né? Novos núcleos de convivência. Porque muitas vezes o que a família quer é essa educação a qual ela foi educada. E muitas vezes o estudante também quer uma educação hoje, 2020, sendo reproduzida como os pais foram educados. É. Então, é uma cadeia que a gente tem que rever, enfim, reconfigurar. Eu uma vez escutei uma música de um músico, né, que tocou assim violão instrumental mesmo, e ele disse que o nome daquela música se chamava Paulo Freire. E aí, conforme ele foi tocando a música, eu sou muito imagética, né? A música causa isso em mim. Eu escuto e aquilo vai criando uma imagem na minha mente.
E a imagem que eu vi foi essa relação, tipo assim, o professor e o aluno, como é que a gente pode colocar, o aprendente e o ensinante ali, numa relação, e eu vi entre eles um terreno que ambos iam cultivando aquele terreno. E iam surgindo, né? Iam brotando ali daquele terreno algo que tinha sido resultado daquele cultivo mútuo entre quem estava ali para ensinar e quem estava ali para aprender. Aprender. E eu gosto de uma frase que diz assim, que o mais alto nível do aprendiz é o ensinar. E eu acredito que quem se propõe a ensinar, quando está ensinando de forma aberta a surpresas, a vulnerabilidade, a construir junto, a Isso. cultivar, e se colocar no lugar de aprendiz, de aprender com o aluno, né? A criar o novo ali naquele campo a ser cultivado ainda, essa é uma atitude de entrega que é capaz de fazer alguma coisa. E eu sinto que você trouxe essa palavra querer, né? Tipo assim, os pais querem aquele script que já tá... Porque o ser humano tem muito isso de querer se sentir seguro, né? Seguro, né? E aí não quer se colocar como vulnerável. Então, por causa disso, as pessoas querem uma coisa muito certinha. Ou o aluno também quer seguir um script que já está pronto. Só que esse querer, né, como você disse, para o aprendizado acontecer de verdade, precisa ter esse sabor do saborear o saber. Que esse sabor, ele só vem quando existe esse querer mesmo, essa vontade. Esse desejo. Esse desejo. E criar esse desejo é uma tarefa em si. Uma vez eu escutei um professor dizer assim, eu não acho que estimular o aluno a ter vontade de aprender seja o meu papel. E eu achei uma pena isso, né? Porque se não é o papel dele, é o papel de quem, então? Imagina como que vai entrar uma outra pessoa nesse processo, um outro ator, para criar o desejo. Porque eu acho que faz parte, essa parte do estímulo, né? Então, quando a gente sai desse contexto mais acadêmico formal e a gente vai para esse movimento espontâneo que está acontecendo de tantos cursos online incríveis, né? De tantas, você vê aí gamificação, mapas mentais, processos interessantes. Eu recebi, a Tatiana Gibrael, ela dá aula da saúde do olho. Eu recebi aqui em casa, antes de começar as aulas, um envelope que ela dizia assim, não abra, senão vai perder a graça, você vai abrir na hora da aula. Então, todo um jogo que o pessoal que nunca foi formado em pedagogia está fazendo e está mantendo os alunos estimulados, né? E, de repente, as pessoas mais acadêmicas estão... Precisa ter uma conversa aí, eu acho, né? Dani, tu mexesse num ponto principal, tipo assim, todo esse universo que eu conversei aqui com vocês, na área pedagógica, na área de reaprendizagem, na área dos aprendentes, né, dessa troca, isso passa por uma significativa reformulação do currículo, né, currículo de formação docente. Isso no ensino médio, né, na questão do magistério, nas escolas de tempo integral e também no ensino superior, na formação desses educadores e novas educadoras, né? Seriam novos cursos para novas educadoras e novos educadores, no qual uma forte presença significativa, não como disciplina eletiva, mas a neurociência, a neuropedagogia, a neuropsicopedagogia, não é? O gerenciamento do tempo, o gerenciamento das emoções. Não é? Qual é a tua atitude diante de uma frustração, diante de uma perda? Não é? É o descontrole, é a superação, é a resiliência. Esse mundo emocional que a educação foi convidada a participar, não é? Porque historicamente a educação sempre foi convidada a dar conta dos equívocos do sistema econômico. Sempre. Isso está em história da educação, não é? Então você vê merenda na escola, tem aluno que tem fome na comunidade, não pode aprender. Então merenda na escola, aplicação de flúor na escola, para os dentes das crianças. Então é muito rude isso, porque isso era para todas as famílias terem direito a uma saúde, a um transporte, naturalmente. A escola, lugar de troca, lugar de hereditariedade dos saberes ancestrais, essa questão toda. Mas esse mundo emocional é novo na escola.
inteligência emocional, as inteligências múltiplas, Goleman, Gardner, essa que é Fritjof Capra, com essa questão do pensamento complexo, Edgar Morin, o pensamento sistêmico, que é algo que eu trabalho muito com minhas alunas, meus alunos. Como você vê o mundo? Que lente? Qual é a lente que você coloca para ver o mundo? É uma lente que você só não consegue ver dos lados, ou é uma lente ampla que você consegue fotografar com um zoom? Não é? Então, eu acho que tudo que você comentou foi muito bem colocado e passa por essa questão, porque muita gente pode perguntar, e como é que a gente faz isso? Isso é um trabalho, né, sistemático, complexo de complicado não, de ramificado, de campos que se conectam, dessa teia, desse tecido, não é, que vai se costurando e tudo, e eu acredito que passa significativamente pela reformulação dos cursos de licenciatura, de magistério e de pedagogia. Novos educadores com novas mentalidades, novas cosmovisões. É isso aí. Silvério, falta bem pouquinho tempo, quer dizer, bem pouquinho, uns 4 minutos, eu acho, né, para acabar, para cair aqui a live. E aí eu perguntei para as pessoas fazerem perguntas para você, e eu recebi 2 perguntas. Uma delas eu vou falar aqui, porque está lá no feed do Instagram, que foi o Marcos que perguntou assim, ele disse que sente em você essa energia vibrante, carismática, ao mesmo tempo humilde, sensível, sincera. E ele perguntou qual é o seu segredo. Marcos, obrigado pela pergunta, meu amigo. Eu sou consequência dessa hereditariedade que eu falei lá no início, sabe? Se perguntassem a mim, como está sendo perguntado, tipo, você hoje é resultado do quê? Como foi sua construção de vida? Eu diria a você, né, de forma edipiana, né, a minha mãe. Né, o exemplo de amor de minha mãe, o exemplo de dedicação, de humildade, de coragem, desafiadora, de mulher, né, uma mulher que sofreu discriminação por ser separada, desquitada, não é? Por ser mãe que os filhos não tinham pai dentro de casa. Isso era uma discriminação forte, né, na década de 70, de 80, na comunidade, no Brasil, enfim, tudo. Né? E ela optou por esse ímpeto de, como eu falei, criar os filhos, né? Até os netos também. Então, eu tento, né, me espelhar nesse exemplo feminino, né, de minha mãe. Tanto é que o masculino na minha vida foram 2 mulheres, minha mãe, minha mãe e minha avó. E outra coisa, sabe, Marcos, nessa trajetória eu tive muitos anjos também, né? Muitos mentores, né? Amigos que me orientaram, que me inspiraram. Lenine é um cara que me inspira muito musicalmente, a forma como ele conduz a carreira, é um amigo, né? Educadores da Federal, eu tive aulas com Xavier Wibreak, que era um sacerdote, né? Alecrim Corrêa, Dani Cunha, essa daí de vocês, foi minha primeira professora de yoga há 20 anos atrás, que eu tenho formas de condução dela até hoje ficaram na Ashtanga. Então, eu sou consequência disso, dessa busca de sentido. Pois é. Então, falta 2 minutos. Vou colocar rapidinho a segunda pergunta. Nossa, aqui. Tá. Como a arte pode potencializar os olhares humanos? Eu acho que experienciando, vivenciando, colocando isso nas disciplinas, não é? Não sentir-se intimidado de ousar. Criatividade não é para artista apenas. Criatividade é um potencial inato que nós desenvolvemos, não é? Seja no teatro, na música, na poesia, na literatura, na culinária, na moda, no cinema. Então, ouse, né? Motive, dê exemplo, pratique, vivencie, experiencie, que eu acho que nesse empirismo você vai contaminar, contagiar, dar exemplo, e aí a gente vai modificando essa cadeia e produtiva, a arte como base. Ai, gratidão, Silvério, uma honra maravilhosa. Foi tão gostoso que passou rápido. De repente a gente pode fazer mais conversas de outros assuntos, ou esses continuar. Parte 2. Parte 2, exatamente. E vou encerrar aqui e gratidão a todos vocês que estão aqui, que participaram, que colocaram sua energia. Eu olhei os comentários aqui, mas realmente era tanto assunto que não deu nem pra gente papear com os comentários, mas gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, amigos. Um beijo. Mulheres, Um beijo. felicidade, beijo. Tchau. Tchau.